O tema da mensagem de hoje é reconstruindo sonhos em Deus. Neemias capítulo 1, versículo 2 diz assim: que veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que tinham escapado e que restavam do cativeiro acerca de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. Amém? Amado, Neemias foi um grande restaurador, um grande homem chamado por Deus para fazer uma obra que ninguém imaginava que ele poderia fazer. Uma obra que durou apenas, se eu não me engano, 51, 52 dias. Amém? Por que esta obra durou tão pouco tempo, visto que era uma obra tão grande? Repita comigo: porque quando Deus entra no negócio, o tempo é recorde. Sabe, irmãos, às vezes nós queremos fazer pela força do nosso braço. Tudo aquilo que você procura fazer com a força do teu braço, esta obra é sua. Mas quando você procura fazer em nome do Senhor, a obra é dele. E consequentemente, esta obra que é feita pelo Senhor, ela não tem peso. De forma alguma, ela tem algum fardo, algum jugo. Porque nós, como seres humanos, às vezes nós achamos que nós é que fazemos. Eu é que prego, eu é que canto, eu é que louvo, eu que expulso o demônio, eu que faço tudo isso, eu não faço nada. Nós fazemos em nome do Senhor. Porque tudo aquilo que eu achar que sou eu que faço, o dia que não der certo alguma coisa, eu vou entender, eu falhei em algum momento, e aí eu caio em culpa e condenação. Uma das coisas que mais coloca o crente para baixo é esse sentimento de culpa e condenação. Aonde eu falhei, onde eu errei. Sabe aquele dia que você acorda dizendo assim: nossa, eu estou com o coração apertado, eu quero saber que, Deus, aonde eu estou errando? Eu poderia ser um pai melhor, eu poderia ser um marido melhor, eu poderia ser um líder melhor, eu poderia ser um professor melhor, um amigo melhor. Sabe quando a gente fica tentando acertar o tempo inteiro? E principalmente quando as coisas não vão muito bem, nós tentamos procurar em nós uma justificativa por que não está bem. Essa voz não é do Senhor, essa voz é do diabo, do acusador. Porque o dia que o Senhor te chamou, Ele conhecia todas as suas falhas, todas as suas limitações, todos os seus medos, todos os seus bloqueios, e mesmo assim, Ele te chamou como filho amado e justificado pelo sangue de Jesus. Pastor, então eu não preciso fazer mais nada? Não. Tudo foi feito por Ele. A Bíblia diz que tudo foi feito por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque quando nós fazemos qualquer coisa pela força do nosso braço, a honra é nossa. Sabe, irmão? Agora, quando você faz porque você ama o Senhor e entende que você tem um chamado dEle, não carregue fardo. A palavra de Deus diz que aquilo que tem suor, Deus não está neste negócio, no sentido de obra, amém? Quando você coloca algo para Ele, e aquilo está te causando suor, está te causando peso, está te causando fardo, é você que está fazendo, não é Deus. Porque as coisas dele simplesmente fluem. E Neemias, ele foi chamado para isso, para restaurar os muros. Você fala: meu, o cara era pedreiro? Não, ele era copeiro do rei. Pelo contrário, ele tinha uma profissão muito nobre do país onde ele estava. Só que quando ele encontra alguns irmãos que vêm de Jerusalém, e ele ficou sabendo dos ataques de Jerusalém, ele disse assim: escuta, como estão os nossos irmãos lá em Jerusalém? E aí a notícia foi muito ruim, muito triste, dizendo: olha, lá não está nada bem. Muitos morreram, muitos foram impactados, e o pouco que sobrou estão como escravo, e os muros estão derribados. Talvez você fale: o que tem a ver um muro de tão importante que mexeu com o coração de Neemias? Amado, as cidades na época, a segurança da cidade era muros, como hoje nas grandes capitais, né? No interior é fácil você ir ver aquelas casas enormes, talvez uma cerquinha de 1 metro só que cerca. Mas vai fazer isso aqui no Taboão, uma cerquinha de 1 metro? Quem que fica seguro por lá de dentro, por mais que a porta esteja trancada, não é verdade? Naquela época, eram os muros que circulavam a cidade, que teoricamente davam uma proteção para a cidade. Então, quando uma cidade tinha os seus muros derribados, essa cidade perdia toda a fortaleza,
perdia toda a sustentação, perdia toda a sua segurança. Sabe, irmãos, às vezes nós ficamos entristecidos, sabe por quê? Olha para mim, porque você tem olhado para trás. Neemias, por algum momento, ele ficou angustiado. Sabe por quê? Porque ele estava começando a olhar para trás, no sentido de lembrar dos seus pais, lembrar do tempo que ele estava vivendo e de tudo aquilo que ele passou. O Senhor te diz o seguinte: viva o hoje e para de olhar para trás. Sabe por que você precisa parar de olhar para trás? Porque o gigante de ontem já foi, e o de amanhã ele ainda virá. Você sabia que todo gigante que você está esperando, ele vai chegar. E o dia que ele chegar foi ontem. E cada dia nós temos um gigante novo. Cada dia nós temos desafios novos. A Bíblia diz que basta a cada dia o seu mal. Mas eu quero te dizer, amado, que os dias bons, nós não precisamos de nenhum tipo de preparo. Não precisamos de lágrima, de choro. Mas os dias ruins, isso é para todo mundo. Esses dias vão vir e nos levará para ser preparado para uma grande vitória. Eu quero te dizer que quando vem algo ruim na tua vida, algum sentimento ruim, alguma coisa que te deixa para baixo, Deus não está te castigando, mas Ele está te preparando para você contar um testemunho de uma grande vitória que Ele vai trazer sobre a tua vida. É muito legal você ver alguém que tinha uma doença, que estava em estado final, né? Aí a pessoa, depois de um tempo, ela vem à frente e fala: olha, eu sou curado, hoje eu estou bem, eu estava assim, mostra a foto da pessoa parecendo uma caveira, sabe? E aí você fala: uau, como Deus é maravilhoso. Mas ela passou o procedimento do tempo ruim, sim ou não? Ou ela aconteceu tudo aquilo em uma semana e na outra semana ela estava contando a bênção? Não, às vezes tem pessoas que passam anos por aquele procedimento. Sabe quando você fica assim: ah, Deus, eu não tenho testemunho para contar? Já vi jovem dizer isso. Eu queria tanto ter um testemunho forte. Eu falo: cuidado com o que você está falando. Se contente, sabe, com arroz e feijão de cada dia, porque você é abençoado. Você não teve doença, você não passou por droga, você não foi, sabe, do lado de lá e teve que passar um monte de coisa para hoje estar restaurado. Você nasceu num berço cristão. Sabe, irmãos, às vezes nós ficamos procurando coisas para depois nos justificar. A Bíblia diz assim: tu és filho amado, apenas viva o melhor de Deus, não por aquilo que você merece, por aquilo que você faz, mas pelo que Ele já fez por você. A vitória vem, amado, após uma grande dificuldade. Com Neemias não foi diferente. Ele estava preparado para pressões. Ele estava preparado para notícias ruins. Ele era um homem que sabia lidar com o dia mau. Ou você acha que ele sai do palácio da onde ele trabalhava, ganhava-se muito bem, sabe? Era paparicado por todos, era alguém que realmente tinha um grande salário, reconhecido pelo rei, era amigo do rei. Ele sai de lá para fazer serviço de pedreiro. Esta imagem aqui é só para que vocês tenham uma noção, mas os tijolos lá não eram desse tamanho, muito menos fininho desse jeito. E lá ele encontrou pessoas como Sanbalat e Tobias, que tentou paralisar a obra dele. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus te colocou à frente de uma obra, à frente de um ministério, Deus te colocou à frente de uma célula, Deus te colocou à frente, sabe, de uma família, e Ele te diz assim: não é hora de você ficar dando ouvido para pessoas que falam coisas ao contrário. Ah, líder, sabe o que é? A nossa célula parece que não vai. Já viu isso? Eu acho que você precisa jejuar mais, eu acho que você precisa orar mais, eu acho que você precisa fazer alguma coisa a mais. Deixa eu te dizer uma coisa: você não precisa fazer nada, porque quem vai fazer é Ele. Foi Ele que te chamou, é Ele que vai te justificar, e no tempo dele Ele vai fazer. Nós só precisamos entender que a Ele toda a honra e toda a glória. Porque senão, quando alguém perguntar para você: nossa, o que você fez para a sua célula crescer tanto? E virar uma igreja, e hoje é uma mega igreja, aí você vai querer contar segredo. Pessoas que contam segredo pela grandeza do Senhor já não está mais em Deus, está nele mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque nada é por nós. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que fazer, sim. Porque você ama o Senhor e você confia nele. Mas nunca faça nada achando que aquilo que você fez é o que vai gerar um resultado. Porque o resultado ele já conquistou na cruz do Calvário. Neemias não tinha o conhecimento da cruz, mas ele tinha o conhecimento da graça.
Ele tinha um conhecimento que se ele realmente deixasse o seu lugar de comodismo e fosse até aquele local, Jerusalém, para restaurar os muros, ele tinha uma única certeza, que voltaria a paz sobre Jerusalém. Sabe, irmãos, não é fácil sair de um lugar que está tudo bem e sair de lá com o coração preparado para pressões. Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Às vezes nós achamos que nós não precisamos ter luta, não precisamos ter aflições. Você não precisa estar debaixo de condenação, de maldição, mas lutas, aflições, perseguições, pressões, coisas ruins, notícias ruins, isso vai vir, porque enquanto vida nós tivermos, isso vai acontecer. Por quê, pastor? Porque nós moramos em um mundo caído. A Bíblia diz que o mundo do qual nós vivemos jaz no maligno. O que quer dizer jaz? Jaz quer dizer está morto. Já foi no cemitério, lá tem uma plaquinha escrita: aqui jaz fulano de tal. Esse jaz quer dizer está morto. Então, Paulo diz que o mundo está morto no maligno. A única coisa que ainda mantém o mundo vivo é a igreja do Senhor que habita na terra. Sabe, irmãos, as más notícias fizeram parte da sua vida. E infelizmente elas têm o poder de nos tirar a paz. Eu confesso que ontem quando eu recebi a resposta da imobiliária, dizendo: olha, infelizmente não deu, não foi aprovado, faltou isso, ou então se arruma tal coisa. Eu fiquei, sabe, como ser humano meio abatido, chateado. Ao mesmo tempo que eu queria: Senhor, o que eu preciso fazer? Deus foi muito claro: você não precisa fazer nada, deixa que eu faço. Eu entendi que é um tempo que Deus está nos provando, nos afunilando. Sabe para quê, amado? Não para Ele ver, porque Ele sabe todas as coisas, mas para que nós possamos ver até onde nós podemos ser fiéis. E na nossa fidelidade Ele nos honrará. Mas eu quero te dizer que esta falta de paz, às vezes, ou quase sempre, está sempre presente conosco. Neemias, amado, ele era alguém que com certeza tinha recebido notícias ruins. Você sabe que tem gente que é mestre para contar notícia ruim, não é? Tem gente que chega na tua casa, é tão doce na maneira de expressar, que o problema pode ser enorme, na boca daquela pessoa fica pequenininho. Mas tem outros que é o contrário. É um negócio desse tamanho, mas ele conta com tanta convicção e coloca tanto tempero, tanta pressão, que você fala: morri. Eu me recordo que antigamente, na época do meu pai, quando teve câncer, eles tinham um certo cuidado de falar para a pessoa, né? Olha, você está com câncer. Chamava a família. Hoje, fala na lata assim da pessoa. A pessoa, se não morre do câncer, morre do infarto na hora. Fulminante. Porque o susto é muito grande. Eu sei que não são todos os médicos, mas uma boa parte. Então nós às vezes ficamos questionando com Deus, dizendo: Deus, mas eu estou orando, Deus, eu estou jejuando, Deus, eu estou fazendo, Deus, eu estou pedindo, e quanto mais eu oro, mais a assombração aparece. Deixa eu te dizer uma coisa: enquanto a assombração está vindo, é porque Deus está mexendo em todo o universo. E Ele está fazendo todas as coisas em prol daquilo que Ele vai te alcançar. Porque atrás de uma notícia ruim, vem uma notícia boa, que chama-se testemunho. Você só vai testemunhar de algo que realmente era ruim, e agora tá bom. Ninguém testemunha de algo que estava melhor ainda. Olha, irmãos, eu estava muito melhor. Agora aconteceu outra bênção que é um pouco menor, mas eu estou bem. Isso não é testemunho, isso é testemunho. Testemunho, normalmente, ele vem carregado de uma notícia ruim, de uma enfermidade, de um desemprego, de um problema, de algo que era muito difícil, e que agora o Senhor fez tornar fácil. Neemias, quando chega para ele essa notícia, ele entendeu assim: os muros estão todos derrubados. Tacaram fogo nas portas, porque além dos muros tinha os portões, que eram enormes. Neemias havia recebido, amado, uma notícia
de que a terra dos seus pais estava destruída. E ele então começa a assimilar a dor. Mas sabe qual era o grande diferencial de Neemias? É que ele tinha sabedoria para lidar com a dor. Eu quero que hoje na oração, no final, você peça isso ao Senhor. Ah, pastor, mas você está declarando que eu vou ter dor? Todos nós vamos ter em algum momento da vida. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria para lidar com as coisas difíceis, com má notícia. Porque com boa notícia não precisa nem ter sabedoria. Não é verdade? Com coisa boa você não precisa ter experiência. Agora, quando vem a situação adversa, quando vem a luta, quando vem a dificuldade, é que nós precisamos saber que na dor, nós precisamos ter sabedoria para administrar. Porque dependendo da sequência de lutas que você tiver, a última que vier, você chuta o pau da barraca, e não é hora de chutar o pau da barraca. A grande diferença de Neemias é que ele sabia lidar com a dor, sabe? Eu quero te dizer que ele não agiu debaixo da dor, porque agir debaixo da dor, debaixo da notícia ruim, debaixo daquilo que não é legal, sabe? As nossas reações normalmente também são ruins. Você começa a olhar para você e ficar perguntando aonde eu estou errando, o que eu estou fazendo? Será que Deus está me castigando? Primeira coisa que a gente culpa é Deus. Esse é um sentimento de medo, medo de não ser aprovado pelo Senhor, e o Senhor diz que você já está mais que aprovado. Sabe, irmãos, se alguma vez você sentiu na vida, ainda que foi um pequeno arrepio da presença do Senhor, é porque Ele já te aprovou e te visitou, e você é filho amado. Por que estás duvidando? Sabe, quando nós estamos debaixo de alguma dor, a tendência muitas vezes é agir conforme ela, falando o que não deveríamos e às vezes tomando até algumas atitudes inadequadas. Mas como que Neemias trabalhou com a dor? Primeiro, ele buscou ajuda naquele que poderia tirar a sua dor. Uma coisa que nós devemos fazer é procurar ajuda de quem? Do Senhor. Infelizmente as pessoas confiam em homens, em máquina. As pessoas confiam naqueles que acham que essas pessoas são experientes, mas a nossa confiança tem que ser nele, porque tudo começou por ele e tudo volta para ele. Neemias 1:4 diz: tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus dos céus. Imagine, amado, estava tudo bem, de repente uma notícia dessa. Ele sabia até que a cidade tinha sido invadida, mas ele não conseguiu perceber o tamanho da situação que era. O tamanho do problema que estava se agravando. Quantas de nós, muitas vezes, quando parecia que estava tudo bem, vem um problema, e quando vem esse problema, parece que naquele mês foi uma enxurrada. Cada dia viu uma coisa pior. Você fala, meu Deus, o que será que vai vir amanhã? Parecendo as 10 pragas do Egito, não é? Cada dia era uma praga diferente. Aí você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo? Nessas horas, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos descansar no Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, você tem que sair daqui, ir para um determinado local, mas você tem que chegar lá daqui 10 minutos, mas está uma tempestade lá fora. Você tem duas opções: ou você espera, chega 10 minutos depois, ou você atravessa a tempestade, vai chegar todo molhado, com risco de chegar lá e não poder fazer o que você realmente devia fazer. Em tempo de tempestade, é tempo de você acalmar, sentar, esperar e dizer, esta chuva vai passar. Deus não vai trabalhar, amado, para expulsar a sua dor. Às vezes nós oramos assim, Senhor, tira de mim essa dor. A dor no que eu falo, dor de sofrimento. Tira de mim essa má notícia, esse sentimento. Às vezes nós precisamos passar por aquilo. É complicado, né? Quando você vai no enterro de alguém, você abraça a pessoa e fala, meus pêsames. Eu não falo nada. Principalmente quando você bate nas costas da pessoa e fala, não, fique em paz, foi da vontade de Deus. A pessoa sofreu 5 anos com câncer. Ou ela simplesmente estava atravessando a rua, super feliz, que era o dia do aniversário dela, o carro veio, pegou, saiu perna para tudo quanto é lado. Aí você vai falar que é vontade de Deus, irmão, fica quieto.
Sabe por quê? Porque todo mundo tem que passar pela sua dor, viver o seu luto até que esta dor passa. Não adianta eu tentar arrancar ou eu orar como pastor para que o Senhor tire a dor. Nós temos que orar da seguinte forma: Senhor, que o Senhor conforte a família. Confortar quer dizer, eles estão passando por isso, mas eles vão ter força para chegar do outro lado. Sabe, irmãos? Porque sofrer é uma opção nossa. Passar pela luta é uma situação da vida. Tem gente que é extravagante de todo tipo, né? O negócio nem é tudo aquilo, nem sofre tanto. Mas com um negocinho desse tamanho, aquele crente chora. E quando chega alguém, ele fala, e ele repete, e ele murmura. Às vezes fala, eu não aguento mais. Quantas mulheres têm o seu marido, quantos maridos têm a sua esposa, e às vezes fala sobre isso. Não aguento mais. Olha para trás, meu irmão, você vai ver gente com situação pior que a sua. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, a mulher santa santifica o marido. Consequentemente, o marido também é a esposa. Consequentemente, também os filhos. Pastor Aloysio, esses dias ouvindo uma mensagem dele, ele comentou de uma irmã que chegou e falou, pastor, eu vou me separar. Ele disse, ué, irmã, por quê? Porque meu marido não é crente. Quando você casou com ele, ele era crente? Não. Você também era? Não. Então, qual o problema? Não, mas não dá certo o julgo desigual. É desigual agora, porque você quer que seja desigual. Porque ele é teu marido. Mas ele serve a outros deuses? Não, ele não serve a nada. Ele não quer saber de nada. Ele te proíbe vir na igreja? Não. Mas ele não é crente então, irmã. Você sabia que a Bíblia diz que você santifica teu marido? Se você é santa, seu marido também é santo. Isso não dá o direito dele de ser salvo. Mas ele é santo enquanto estiver contigo. Sabe, eu vejo pessoas às vezes desanimadas. Pastor, ora pelos meus filhos que estão nas drogas, que estão no mundo, que está desviado. E se Deus não fizer nada, eu vou me afastar. Então você é a próxima desviada. Por quê? Se você continua buscando, deixa que Deus santifique a tua família. Sabe por quê, amado? Marido e mulher são um. Se eu sou um com a minha esposa e eu sou santo, eu santifico ela, sim ou não? Você está entendendo? Neemias, ele entendeu que ele era um com o Pai. Ele era um com Deus. Ele diz, eu vou sair da onde eu estou e vou fazer isso passando por esta dor, mas eu sei que em pouco tempo, não sei quanto tempo, mas eu sei que eu vou passar por isso, que eu vou levantar esses muros e que a glória do Senhor será manifesta. Vire por teu irmão sair do lado e diz assim, Neemias era crente, viu? Sabe por que eu pedi para você falar isso? Porque ele buscou ajuda naquele que poderia tirar sua dor. O texto diz que quando ele ouve a notícia, ele senta e chora. Alguém programa assim, olha, daqui uma semana, 5 horas da tarde, eu vou sentar e vou chorar porque vai vir uma dor muito forte. Se você souber disso antes, você, olha, está amarrado, não quero não. Não é verdade? É uma defesa natural nossa. Amém? Neemias, ele entendeu, amado, que chorou porque a dor chegou, o problema chegou, mas ele levantou, enxugou as lágrimas, pediu a carta para o rei. Ele tinha, talvez, amado, a condição do rei não aceitar, e talvez até perder a cabeça por isso, porque ele era copeiro do rei. Copeiro era aquele que tudo que o rei vai comer, ele experimenta para ver se não está envenenado. Agora uma pessoa dessa, uma pessoa da alta confiança do rei, como é que se libera uma pessoa dessa? Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus quando começa uma obra, e Ele te chamou para esta obra, Ele vai concluí-la, ainda que pareça impossível. Sabe, irmãos? Isso é uma decisão pessoal, confiar em Deus, hoje na minha dor, para que eu tenha certeza que eu vou ver a mão do Senhor lá no futuro. Número 2, Neemias volta a trabalhar. Neemias 2:2
E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, visto que não está doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. Sabe, uma coisa que nós devemos aprender é saber trabalhar, administrar as más notícias. Isso não é uma função que a gente gostaria de ter, mas que precisa ter. Imagine que se você trabalha num cemitério, ou num hospital, numa UTI. A UTI ainda tem o risco de ter uma boa notícia. Alguém estava na UTI, saiu, não morreu, viveu. Mas e no cemitério? Tem algum caso no cemitério de Diadema que alguém ressuscitou lá dentro daquele túmulo? Não, quem vai lá está chorando. Sabe? E todos aqueles que vão chorar pelos seus mortos, imagina que era cedo, ou que ainda tinha muito tempo de vida. Às vezes tinha 90 e pouco, mas ela estava tão forte ainda. Podia viver mais uns tantos anos, porque a gente não aceita a morte. Sabe por que não, irmãos? Porque você é eterno. Você foi criado para viver uma eternidade. Através do pecado veio a morte. Então até hoje, homem nenhum aceita a morte. A dor de Eva foi muito maior do que a nossa, porque se a gente, com tanta notícia de morte que a gente vê hoje, quando morre um ente querido, já dói. Imagina a Eva que nunca viu morte, e quando ela vê um filho matando o outro. Nós precisamos saber administrar isso, porque você pode pedir tudo para Deus, isso você não pode pedir. Deus, não permita que eu tenha alguma notícia ruim, ou que eu nunca mais passe nenhum tipo de dor, infelizmente. Enquanto vida nós tivermos, nós estamos rodeados disso, sabe? E essa é a nossa função, sempre irmos para frente, superar a nossa parte e saber que o Espírito Santo é que nos consola. Não é fácil você consolar alguém que está muito triste, mas o rei aqui, ele nota a tristeza de Neemias, e com isso, ele libera Neemias. Ele poderia ter mandado decapitar Neemias, dizendo: não, você está mais preocupado com os muros da cidade dos teus pais, do que com a minha vida, porque você é pago para comer e beber antes, experimentar antes, porque você é uma pessoa de confiança. Sabe, irmãos? É mais ou menos assim, você paga uma pessoa uma fortuna para cuidar de alguém que está entubado numa UTI. Essa pessoa não pode sair de lá por momento algum, porque se ela sair a pessoa morre. Aí você se depara com essa pessoa chorando pelos cantos do hospital, e você pergunta para ela, qual o problema? Ah, então, a casa do meu pai, os muros lá caiu e, sabe, queimaram alguns móveis dele, e eu tenho que ir para lá. Pesa os dois lados. A pessoa fala: não, pode ir, deixa que eu arrumo qualquer um outro que sabe aplicar uma injeção ou dar um dipirona para o coitado que está na UTI, e você vai lá arrumar um muro. Porque na visão do rei era apenas um muro, na visão do rei era apenas uma reconstrução da cidade, mas na visão do rei também, irmãos, era alguém que era da alta confiança dele. Ele poderia ter mais pessoas? Acredito que sim. Mas se ele tinha Neemias como copeiro oficial, copeiro mor, é porque ele entendia que era a pessoa da alta confiança. O que eu quero dizer com isso? O Senhor nos dá um trabalho na sua obra, uma célula, uma igreja, pessoas para cuidar, para você orar, para você interceder. E às vezes nós queremos largar tudo isso porque o trabalho nos chamou, porque a tia chegou em casa, porque chegou um final de semana, você não está bem, e simplesmente você vai largar tudo, nem que seja por uma semana. Deixa eu te dizer uma coisa, a função da qual você exerce é algo especial no reino de Deus. É engraçado que quando Jesus se depara com Pedro, ele fala para Pedro por 3 vezes: apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Não é assim? Ele não manda ele fazer outra coisa, a não ser cuidar, apacentar. E sabe quem eram as ovelhas? E quem eram os cordeiros? Eram aqueles que o crucificaram. Se é você que está lá, você falar: eu estou fora. Essa igreja rebelde, esse povo que mata profetas, está mandando eu cuidar. Se o Senhor que é Deus na terra, o Senhor foi crucificado, e eu? Deixa eu te dizer uma coisa, ele foi crucificado porque esse era o papel dele para que nós tivéssemos salvação. Mas ele diz: vá, porque eu sou contigo. Sabe, irmãos, quando somos excelentes naquilo que fazemos,
ninguém nos deixará de lado. Neemias com certeza era um funcionário que fazia tudo com muita excelência. Neemias então ele fala para o rei sobre a sua dor, e o rei então diz para ele: pede o que você quiser. E quando ele fala o que ele quer, o rei libera. Quando nós fazemos algo para Deus com excelência, independente de ficar olhando para o tamanho da dor, você pede o que você quer e Ele vai te abençoar. Quando nós vencemos a nossa dor, nós aproveitamos as oportunidades. Oportunidade, amado, é para todos, mas existe uma diferença. A diferença é que alguns terão sabedoria para escolher o momento certo e o dia da oportunidade, e outros simplesmente deixam passar. Eu quero te dizer que quando a notícia ruim vier, quando o problema vier te afligir, quando você for confrontado, entenda que essa notícia não é ruim, ela é boa, porque Deus está movendo o seu caráter, Deus está te habilitando a passar por mais esta etapa, e do outro lado você vai contar algo que você viveu, que você testemunhou, que você passou e que você soube administrar muito bem. É muito legal você, sabe, ter diplomas que você comprou. Olha, eu tenho um diploma A, B ou C, as pessoas pensam que você se formou, mas você comprou. O melhor é quando você realmente estudou, passou, venceu as provas, achou que ia tomar bomba, ficou por um ponto, fez um trabalho e alcançou e teve vitória. Sim ou não? Todas as vezes que a dor passa, sabe o que vai vir? As oportunidades. Terceiro e último, ele era um administrador eficaz. Você pode ser um grande homem ou uma grande mulher de Deus, mas se você não tem sabedoria e falta administração na sua vida, você pode fazer oportunidades ou criar grandes problemas. Então, o que eu disse no começo da minha mensagem, peça sabedoria para passar pelo problema e fazer do problema uma grande oportunidade. Neemias, amado, ele soube administrar tudo aquilo que foi confiado a ele, principalmente a sua dor. Talvez você fale assim: pastor, onde está o sonho que é administrado aqui por Deus? Você é o sonho de Deus. Amém? Quero te dizer que um casal, quando se ama, ou quando a mãe ela decide ter um filho, ela ama essa criança antes mesmo dela vir ao mundo. A Bíblia nos ensina que o Senhor nos amou antes da fundação do mundo. E Ele está te dizendo, o que Ele deu para você é algo extremamente importante. Não diminua isso. Pastor, mas essa função que eu tenho na obra do Senhor, ou que eu vejo, acontecer na vida de outros, às vezes me desanima. Como que eu posso ser líder de célula? Como que eu posso liderar, um povo? Como que eu posso orar e aconselhar? Sendo que eu vi na vida do meu pai, da minha mãe, ou de tantos outros lutas. Sabe, irmãos? Quem quiser entrar numa faculdade para estudar uma determinada função, uma determinada profissão, ele vai ter que entender que quando ele sair de lá formado, tem centenas, se não milhares de pessoas muito melhor do que ele, que já passou por tudo que ele passou. E que o campo de trabalho não é fácil. Se nós ficarmos pensando que vai ser difícil, então você não sai do lugar. Mas quando você tem convicção que o sol brilha para todos e Deus está contigo, ninguém vai te paralisar. Amém? Ele teve inteligência emocional. É uma das coisas que nós precisamos ter, inteligência emocional. Como assim, pastor? Tem pessoas que passam por um momento de dificuldade, o seu emocional se abala, cai o seu semblante. Você olha para pessoas e fala: meu Deus, o que está acontecendo? Parece que morreu alguém. Não é simplesmente um problema que ele teve, porque ele não sabe controlar, ele não tem essa inteligência emocional para saber que cada coisa é seu tempo. Pelo contrário, ele soube construir os seus sonhos, mesmo com as críticas. Toda vez que você estiver construindo um sonho, você vai ter pessoas que vão te criticar. Vai falar: para que isso? Isso não vai dar certo, você não está vendo? Fulano de tal fez, não deu. Ciclano também fez, não deu. Engraçado, você tem paz do que você está fazendo. Então, se você tem paz, não dê ouvido ao que os outros falam.
Todos podem dizer que vai dar errado. Neemias, ele soube reconstruir seu sonho, porque o sonho dele não era habitar em Jerusalém. O sonho dele não era nada mais do que levantar os muros que estavam caídos. Eu não sei quais são os muros que caíram na sua vida, no seu ministério, na tua família, no teu trabalho. Mas o Senhor te diz assim: é hora de arregaçar a manga e partir para esta obra. Vai ter muito Sambalate e Tobias que vai tentar te impedir, que vai colocar você para baixo, que vai talvez trazer notícia muito ruim, mas não pare a obra, porque a notícia chegou, ela vai vir para você poder testemunhar da graça do Senhor. Mesmo com as críticas, ele não se abalou diante da circunstância. Sabe, amado, a pior coisa que tem são circunstâncias que nos rodeiam. E que a gente começa a olhar para a circunstância, para o problema que veio fechando, o círculo que está fechando, e estamos dizendo: não é de Deus, eu tenho que parar. É engraçado que no começo era e agora não é mais. Com muitas pessoas, casa apaixonado, depois chega e fala: então, estou me separando porque eu acho que não é de Deus. 15 anos depois não é de Deus. Você orou para entrar naquela empresa, entrou, está lá, tudo bem, a empresa passou por um momento difícil, aí você está dizendo que aquela empresa é do capeta. Já sabe que o capeta sustentou 15 anos, então. Sabe, um problema nosso é que nós somos muito ingratos. Às vezes nós somos muito ingratos com as nossas atitudes. Ao invés de abrir a boca e reclamar e murmurar, glorifique ao Senhor, porque Ele é Deus na sua vida. Quantos todo dia sonha e seus sonhos são sonhos maravilhosos? Levanta a mão. Você não tem sonho ruim. Nenhum momento. Você nunca sonhou nada assim: eu sonhei um negócio ruim. Quem se atreve? Levanta a mão. Se você faz isso, me ensina, porque... Sabe aquele dia que você fala: eu quero deitar e quero sonhar com as estrelas? Aí você sonha com os cometas bombardeando a terra. Sabe aquele dia que você fala: nossa, eu quero dormir e quero sonhar que eu estou indo lá no céu. Aí você realmente sonha que Jesus voltou e está todo mundo indo para o inferno e você não sabe de que lado você está. Fala: meu Deus, não foi isso que eu pedi. Então, irmãos, o nosso problema é que a gente assiste muito filme e novela. E você acha que no final é tudo igual. Eu quero te dizer uma coisa: mesmo quando vier a luta, o final é igual quando nós confiamos no Senhor. Porque aí vai ser bênção e vitória. Não pare diante das dores, persevere. Em alguns dias, tudo que você está passando vai virar algo completamente ao seu favor. Amém? A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daquele que ama o Senhor. Repita comigo: tudo coopera para o bem daquele que ama o Senhor. Mas pastor, essa adversidade foi Deus que preparou? Por incrível que pareça, Ele não preparou, mas Ele permitiu. E isso lá na frente vai cooperar para a bênção do Senhor na tua vida. Amém? A circunstância, amado, nos empurra para um cumprimento do propósito de Deus. Sabe? Não se trave na dor, não. Não fique olhando para a dor. Nós temos mania de olhar para o problema, olhar para a dor, olhar para a dificuldade. Pelo contrário, faça disso uma reconstrução de sonhos. Perdoa quem te feriu. Coloca os seus olhos no futuro, porque todas as vezes que as más notícias chegarem, lembre-se de que você só tem uma vida para viver. Então viva muito bem. Tem gente que, sabe, perde tempo na vida com amargura, com sentimento, com raiva dos outros. Você fala com a pessoa, ela tem mágoa do A porque o A fez tal coisa, mágoa do B porque o B fez tal coisa, mágoa do C porque o C fez tal coisa. Você só tem uma única vida aqui na terra. Em vez de olhar para o problema, olha para a bênção, olha para quem o Senhor, olha para aquele que te chamou, que é o Senhor, e da onde Ele te tirou, que eram as trevas. Você estava condenado nesta vida para ir para o inferno, e Ele te chamou para ir morar com Ele eternamente. E olha que glória, amado. Às vezes você fala: pastor, eu sou assim porque ninguém gosta de mim. Você é crente? Sou então. Tem um que gosta de você, Jesus. Ele saiu da tua glória e veio morar dentro de você. Amém? Eu não estou lá preocupado quem gosta, quem não gosta. Quando nós entendemos quem é que habita dentro de nós,
as pessoas começam, aqueles que se afastaram, começam a chegar perto e querer estar do teu lado. Reconstrua os seus sonhos em Deus, porque só Ele pode fazer. Feche os seus olhos, eu quero orar por você.